Atenção para essa decisão da Justiça que repercute em todo o estado, está repercutindo em Sinop. Tem gente que gostou, tem gente que não gostou, tem gente que achou pouco, tem gente que acha que deveria ser mais. Muito bem. Em Sinop, o Tribunal do Júri condenou o feminicida Wellington Honorato dos Santos. Pela frase que eu vou usar aqui, você vai dizer que eu não concordei também. Condenou o cara a apenas e tão somente 19 anos e 2 meses de prisão. Só 19 anos e 2 meses de prisão. Ele foi responsabilizado pela morte da Bruna Oliveira, de 24 anos. Você lembra da história, né? O caso foi em junho de 2024. A gente falou sobre isso ontem. Você está vendo essa imagem aqui? Aqui, ó. O cara matou a Bruna, arrancou a cabeça, amarrou na garupa da moto e saiu arrastando pela cidade. Pô, 19 anos e 2 meses só? Extrema violência, brutalidade que revoltou a população. Muito bem. Eu vou conversar agora com o promotor de justiça Herbert Ferreira, que está com a gente aqui no Cadeia Neles ao vivo. Promotor Herbert Ferreira, muito bom dia. Seja bem-vindo aqui ao Cadeia Neles. Olá, bom dia, Wanderson. Bom dia a você e a todos que acompanham o teu programa aí nessa manhã de quarta-feira. Promotor, o sentimento que a gente tem é que 19 anos e 2 meses é muito pouco. Por quê, promotor? Olha, Wanderson, de fato isso é importante também de ser esclarecido, porque todos que integram ali o sistema de justiça sempre buscam atrás de dar uma resposta que seja eficaz, que seja efetiva, tanto para o réu quanto para a sociedade. Tudo aquilo que foi pedido pelo Ministério Público dentro do processo, na data de ontem, na sessão plenária, o Conselho de Sentença reconheceu e coube ao juiz estipular o quantitativo da pena. E nisso é importante ressaltar que até mesmo os juízes têm o limite, né? E o limite da atuação de todos nós é a lei, né? Fatalmente eu acompanhava aí agora há pouco você mencionar sobre a necessidade de reforma, necessidade de alteração da legislação. Isso é inegável, né? E eu digo isso como um promotor que atua aqui no Tribunal do Júri de Sinop e que vejo semanalmente assassinos terem as suas penas de acordo com o que prevê a legislação. Para te dizer, é inaceitável que nós tenhamos hoje uma pena para quem mata uma pessoa, é um homicídio considerado simples, tendo uma pena mínima de 6 anos. Né? O que quer dizer? Quer dizer que alguém que tira a vida de um semelhante e recebe uma pena mínima aí de 6 anos, ele não vai cumprir isso nem preso. Ele vai cumprir provavelmente essa pena em um regime semiaberto, utilizando-se aí de uma tornozeleira eletrônica, como você bem mencionou aí, que não inibe mais a criminalidade e apesar da sujeição à monitoração, as pessoas não têm nem vergonha de fazer uso mais desse equipamento, tanto que utilizam até capinha, como se um aparelho celular fosse. No júri de ontem, o magistrado considerou a intensa culpabilidade do réu, considerando que ele teria matado a vítima utilizando-se de uma faca, posteriormente a isso, colocando uma corrente no pescoço dela e arrastando uma motocicleta. O juiz considerou que as circunstâncias do crime foram extremamente negativas, considerando que ele teria praticado o crime após fazer uso de bebida alcoólica e também uso de droga, de pasta base e de cocaína. O magistrado considerou como negativa também as consequências do crime, tanto para a sociedade, já que é uma vida que se vai, como para os familiares da vítima, tendo em vista que ela deixou aí órfão 3 pequenas crianças e ainda também reconheceu que o motivo que levou o réu a praticar esse crime foi fútil. Então, considerando isso e considerando os limites aí que a própria legislação impõe e orienta os juízes na fixação da pena, ele chegou a um patamar que superou 20 anos, mas também considerando que o réu foi confesso e que a própria lei prevê um benefício para aqueles que confessam a prática do crime, que é um atenuante na pena, o juiz se vê também aí obrigado a fazer essa diminuição e considerar esse benefício também ao réu, de modo que ao final, mesmo sendo condenado aí a um crime de homicídio qualificado por motivo fútil, que é um crime hediondo, e também pela ocultação de cadáver, ele pegou aí uma condenação de pouco mais de 19 anos de prisão.
Promotor, por que esse crime não foi tratado como feminicídio? Inicialmente, a investigação apontou isso, ele foi distribuído a uma promotoria de justiça e à vara especializada aqui da comarca de Sinop, que trata desses crimes de feminicídio. Todavia, houve o entendimento, naquela ocasião, de que não havia nenhum relacionamento amoroso entre o réu e a vítima, não havia nenhum tipo de vínculo afetivo e que ele não teria praticado o crime simplesmente pela condição do sexo feminino dela. Em razão disso, o caso foi redistribuído, ele veio para a promotoria da qual eu sou titular e dessa forma foi denunciado, o réu foi processado e ontem foi finalmente aí condenado. Muito bem, parece que vão recorrer dessa decisão inicial. Em se recorrendo, há uma possibilidade de existir um novo julgamento ou não? Olha, ontem a defesa teve a tese dela afastada pelo Conselho de Sentença. Eles insistiam que o crime não foi praticado por motivo fútil, insistiam que o réu teria sido anteriormente ameaçado pela vítima, o que não ficou demonstrado, eu registro. Mencionei ontem e friso aqui agora a todo momento, não há nenhuma prova de que isso tenha acontecido. A prova que foi revelada pela investigação e foi produzida no processo é de que ele teria matado a vítima após um desentendimento relacionado aí a um ventilador, um mero ventilador. A vítima foi morta em razão disso. Não há nada mais fútil do que se tirar a vida de um semelhante por conta de um bem material e que se dirá de um ventilador. A defesa construiu essa tese, os jurados não reconheceram e ontem mesmo a defesa consignou que tem o interesse de recorrer dessa decisão. Caberá, posteriormente a esse recurso, o Tribunal de Justiça fazer a análise e deliberar sobre o acerto ou o equívoco da decisão aqui dos cidadãos de Sinop, que eu já adianto que estou de pleno acordo com aquilo que foi decidido. Promotor, ele vai cumprir os 19 anos e 2 meses ou ele pode sair antes? Isso é uma outra questão que sempre é uma questão tormentosa, né? Inclusive para o cidadão, ao ouvir esse quantitativo da pena e, afinal, ver que em pouco tempo, em poucos anos, lamentavelmente, homicidas são colocados na rua. Isso é uma questão da nossa legislação. Há uma vedação para que réus cumpram integralmente as penas a que foram condenados em regime fechado, mas isso, como eu disse inicialmente, nós aqui que integramos o sistema de justiça temos uma limitação da atuação, essa limitação é a lei, e como ele foi condenado a um crime com violência que resultou à morte e é de natureza hedionda, o que a legislação prevê é que ele cumpra pelo menos 50% dessa pena em regime fechado antes de progredir. O executivo da pena dele vai ser acompanhado agora por um outro juízo que acompanha a execução penal e lá a legislação também prevê aí alguns benefícios para que ele diminua essa pena, como do trabalho, de leitura e de estudo. Então, a princípio, ele terá que cumprir ao menos metade desse quantitativo aí, mais de 9 anos em regime fechado, até poder avançar aí, caso ele cumpra outros requisitos legais, para um regime semiaberto. Promotor, uma última pergunta aqui. O tempo que ele já estava preso, conta também ou não? O tempo também conta, né? Inclusive, a legislação também prevê que os juízes considerem esse tempo anterior que o réu permaneceu preso para a estipulação do regime de cumprimento da pena. Considerando que ele está preso aí há pouco mais de um ano, já que o crime aconteceu em julho de 24, né? Esse tempo de pena dele não altera o regime, então em nada afetou, de modo que ele já vai começar esse regime fechado, mas sendo considerado que ele já vem sendo preso, já foi preso desde a data do crime. Promotor, muito obrigado pelo ter aceito a nossa entrevista aqui e continuamos sempre à disposição do senhor. Um ótimo dia. Igualmente, eu que agradeço a atenção, o convite e tenham um bom dia a todos. Muito bem, esclarecemos, né, gente? É aquilo que a gente sempre fala aqui. A justiça segue o que está na lei. O juiz está lá, ele vai olhar a lei. Olha, a lei diz isso. Se a lei diz isso, eu tenho que aplicar isso. E aí a gente acaba vendo esse tipo de situação. O cara, por causa de um ventilador, matar a mulher, cortar a cabeça dela, amarrar na traseira da moto e sair puxando pela cidade e ser condenado. Não vai ficar nem... Agora vai ficar o quê? Uns 8 anos preso?
né? Porque já tem um ano que ele já está lá preso, um ano que ele está lá, você tem que cumprir 50% da pena, seriam 9 anos, por menos um que ele já cumpriu, vai sair com 8 anos. Ou seja, é a lei. É a lei que todo mundo fala que o Congresso Nacional tem que mudar, que os legisladores têm que mudar, que tem que fazer leis mais rígidas, mas a gente não vê esse movimento. Eu, pelo menos, não vejo. Se eu estiver errado, estiver falando alguma bobagem, alguém me corrija. Mas eu ainda não vi nem mover no Congresso Nacional para se mudar essas leis. Eu vejo discussão, vamos diminuir a maioridade penal, mas não vejo na prática. A única coisa que a gente viu na prática foi a lei do feminicídio, que colocou aí a pena máxima de 40 anos com regime de progressão depois de ter completado 55 anos a pena. Mas fora isso, eu não me recordo de nada recente que os nossos legisladores tenham feito para alterar uma pena como essa, gente. Pelo amor de Deus, se isso aqui não é grave, o que será grave então? Óbvio que tirar uma vida humana, como o próprio promotor disse, não tem que ser de forma alguma, de jeito nenhum. Mas se existem pessoas que fazem isso, não dá para a gente compactuar com um tipo de situação como essa. Pelo menos é a minha opinião, né?